Hoje nós vamos falar sobre o exame clínico neurológico. Muitas pessoas acham que isso é uma coisa complicada, difícil, mas na realidade não é. É uma coisa simples que nós vamos demonstrar o exame numa pessoa sadia, ou seja, o exame neurológico normal de uma pessoa. Quando tiver alguma coisa alterada, a gente já sabe que tem alguma coisa anormal. Então, olha, meu nome é Alfredo Arruda, sou professor lá da Univag e nós vamos apresentar esse vídeo para vocês por causa desse problema que nós estamos da pandemia e nesse isolamento que está acontecendo. Muito bem, antes de iniciar um exame neurológico, uma coisa básica que a gente olhar a pressão arterial, que eu considero isso importante antes de iniciar um exame neurológico especificamente. Acho que faz parte do exame neurológico, a pressão arterial. E depois também uma coisa importante é o estetoscópio, para a gente fazer a ausculta cardíaca do paciente e também a gente fazer a ausculta das carótidas e a palpação das carótidas. Isso aí é muito importante, para depois então partirmos para o exame neurológico. Então, resumidamente, depois que nós vimos a pressão arterial, a ausculta cardíaca, os pulsos carotídeos e a ausculta das carótidas, nós vamos começar pelos nervos cranianos. A gente começa geralmente pelo fundo de olho. Esse aparelho chama-se oftalmoscópio. É um exame já mais ou menos sofisticado, que eu recomendo ao aluno a dar uma lida e fazer um estudo através até mesmo do Google, se vê como se faz um exame neurológico. Isso aqui é muito importante para ver a pacientes que têm hipertensão intracraniana ou não. Muito bem. Então, o que nós vamos fazer? Vamos começar, então, pelos nervos cranianos. Como que se faz esse exame? Vamos começar pelo nervo óptico. Vocês vejam aqui o reflexo pupilar de um lado e do outro, para ver se tem reflexo, se a pupila contrai ou não. É importante também a gente fazer o exame da acuidade visual no nervo óptico e da campimetria. A acuidade visual é simples, é simplesmente ver se a paciente está enxergando bem. Quantos dedos você está enxergando aqui? Então, fecha o olho direito. E quantos dedos você está enxergando? 2. Agora você abre o direito e fecha o esquerdo. Quantos dedos está enxergando? 3. Então, mantém uma distância mais ou menos de uns 2 metros para poder ver a acuidade visual. E a campimetria, você pede para o paciente fechar o olho dele. Qual é isso? Pode ser fechar o direito. E aí você pede para ver se ele está enxergando o meu dedo. Está enxergando o dedo? Sim. Está enxergando o dedo? Sim. Agora fecha o outro. Está enxergando o meu dedo? Sim. Está enxergando? Então, Sim. saber se o indivíduo tem cegueira temporal ou cegueira nasal. A gente já viu o fundo de olho, tá? Mas o importante é a gente ver o terceiro, o quarto e o sexto nervo. Como que se faz isso? Como que se vê isso aqui? Então vamos ver. Wesley, por favor, olhe para cima, sem mexer a cabeça, olha para baixo, para o lado, para o outro lado, para cima e para o lado, para cima e para o lado. Isso aqui nós já vimos o terceiro e o quarto, tá? E já vimos também o sexto nervo. E depois o olfato. Eu recomendo ter sempre no consultório um tubinho de ensaio com canela e outro com café. Você pede para o paciente, sem o paciente identificar, manda ele cheirar e para ver se ele reconhece o cheiro, se é de quê. Aí ele vai falar canela. Ou do café, ele vai dizer o que é café. Para examinar então o nervo olfatório. E depois disso, nós vamos ver então o quinto nervo craniano, que é o nervo trigêmeo. E com isso aqui a gente pesquisa a parte sensitiva,
né, tátil e dolorosa. Como que se faz a parte dolorosa? Sempre usando, nunca se usa agulha, mas um palito de dente. Você vê então, o trigêmeo tem 3, por isso que fala trigêmeo, 3 ramos. Você vê na parte frontal, maxilar e mandibular, os 3 ramos. Você pesquisa sempre simetria, sempre de um lado e do outro, e pergunta se o paciente está sentindo igual, de um lado e do outro, tá? Usou o palitinho, ó, quebra esse palito e joga fora. E a parte sensitiva, tátil, no próprio, ou um algodão, ou até o próprio dedo você pode usar, ou nos alguns martelos, por exemplo, no meu martelo de Taylor tem pincelzinho que você faz a mesma coisa, passa na testa, aqui na maxila e na mandíbula, vê se está sentindo igual, sempre comparando simetria, tá bom? Muito bem, depois disso, vamos ver aqui o nervo facial. O nervo facial, simplesmente você manda o paciente fechar os olhos, fecha o olho, abre os olhos, enruga a testa para cima, mostra os dentes, faz um bico, simplesmente isso aí. Você já vê se tem ou não tem alguma alteração no nervo facial. A gente vai ver o hipoglosso, né? E também botar a língua para fora e também ver a parte de orofaringe, para ver se a medida tem ou não tem reflexo do vômito. Então, bota a língua para fora, para cima, para o lado, para o outro lado, tá bom. Para vocês verem a orofaringe, para ver se tem reflexo, simplesmente usa uma espátula, baixa a língua, aí você pede para ele fazer vocalização, fala A, e aí vocês encostam a ponta do palito discretamente lá na orofaringe, para ver se ele tem reflexo do vômito ou não, tá bom? Então é isso aí. Isso aqui é simples. Depois disso vamos ver o nervo acessório, para ver se tem ou não tem algum problema de nervos cranianos baixos. Encolhe os ombros, desce os ombros, aí você pede para ele levantar contra a resistência, baixa o ombro, tá certo? Nervo facial já vimos o acessório, o glossofaríngeo, são os principais nervos. Depois disso, nós vamos ver agora os reflexos osteotendinosos e como que se pesquisa isso aí. O reflexo osteotendinoso você tem que ver, partir inicialmente pelos reflexos, pode ser de baixo para cima, como de cima para baixo, como de baixo para cima. Reflexos patelares, sempre vendo simetria, vendo um lado comparado com o outro. E os reflexos aquileu, você levanta o pé do paciente, você mesmo, sem ele ajudar, e percute o tendão de Aquiles. Olha só como houve um reflexo, houve um movimento do pé aqui. Tá certo? Às vezes o paciente não apresenta reação ao reflexo, mas isso não quer dizer ser anormalidade. Sim, às vezes é normal, mas o importante é ter simetria. Aí os nervos radial, o reflexo, aliás, radial, aqui você percute aqui em cima, nessa região aqui do rádio, aí vocês vão pesquisar o reflexo bicipital, você palpa aqui o tendão do bíceps e percute em cima da sua unha, sempre olhando simetria, de um lado e do outro, tá? Em cima da sua unha. Aí o reflexo tricipital, relaxa o ombro, aqui você vai percutir na região aqui do tríceps, e você vai também, depois disso vamos ver reflexos, e agora a força muscular. Força muscular tem manobra deficitária, abre os dedos,
do paciente, porque às vezes o déficit é tão discreto que a pessoa só faz isso com a mão. Então, no caso, você pede para ele fechar os olhos para ele não ter correção visual. Então, tá aí. Perfeito, sem problema nenhum. Pode abrir os olhos, aperta meu dedo, Você sempre deverão dar somente um dedo, pode soltar, apenas um dedo, porque se o indivíduo é forte e mandar apertar duro, apertar forte, se você botar os seus dois dedos, um dedo contra o outro, junto do outro, você sente dor no seu dedo. Então, apertando um dedo só, você não sente dor nenhuma na sua mão, tá? Então, depois disso, da força muscular, nós vamos fazer a prova contra resistência. Empurra seu braço para cá, puxa para lá, para o seu lado, empurra para cá, puxa para o seu lado, isso, empurra a perna para frente, puxa para trás, empurra para frente, puxa para trás, isso aí. Então, aqui nós vemos a situação da força contra resistência. Depois disso, vem a coordenação motora. A coordenação motora dos membros superiores, existem várias manobras, mas a manobra mais simples que tem é o dedo do nariz. Faça esse movimento aqui, ó. Ponta do seu dedo na ponta do seu nariz, primeiro, a princípio com os olhos abertos, depois os olhos fechados. A outra mão, mesma coisa, sempre vendo, agora pode fechar os olhos, sempre vendo simetria, tá bom? Simetria. Dos membros superiores, se quiser fazer mais uma manobra, pode fazer o dedo do paciente no seu dedo, vai fazendo. Isso. A outra mão, mesma coisa. Pode fazer até com os olhos fechados também, faz com os olhos fechados. Viu como acertou? Outra mão, mesma coisa, primeiro com o olho aberto, depois com o olho fechado. Beleza, tá bom. Agora, para ver a parte da coordenação motora de membros inferiores, você pode usar duas técnicas. Deitar o paciente, né, para ele poder colocar o calcanhar em cima da crista da tíbia e correr por sobre a crista da tíbia e colocar em cima da cama, na maca, e volta para a mesma posição. Mas, para ser mais prático, você pode fazer o seguinte: tira o sapato, por favor. Os dois. Bom, então o que nós vamos fazer? Nós vamos segurar aqui este pé dele. Com isso aqui, olha, vocês já estão fazendo automaticamente uma manobra de estiramento do nervo ciático. Se o indivíduo tem ciatalgia, você não precisa nem deitar o paciente, só que você levantar, que se ele tiver ciatalgia, ele não aguenta ficar nessa posição, vai doer muito. Então o que você pede para o paciente? Pesquisando agora a coordenação motora. Pega o calcanhar seu e passa por cima da tíbia, volta para cá, isso, umas 3 vezes, tá bom. Agora a mesma coisa com a outra perna, a mesma coisa, isso, maravilha, tá bom. Então, olha, e a manobra de Lazegue você pode fazer com o paciente sentado, que é o que eu falei antes, que é para ver o estiramento do nervo ciático. Se o camarada tem dor ciática, ele não consegue ficar nessa posição de jeito nenhum e fazer isso aí. E quanto a coordenação motora ainda, você pede para o paciente bater a palma da mão e as costas da mão na coxa e pede para ele fechar os olhos e aumentar a velocidade. Se o indivíduo, pode abrir os olhos, se o indivíduo bater, uma mão faz, a outra fica batendo incoordenadamente, isso se chama disdiadococinesia, tá? Quanto à sensibilidade profunda, né, vocês têm que usar esse martelo aqui.
desculpa, martelo não, este diapasão, que é o dó central, para você, quem entende de música. Você encosta no joelho e pergunta se ele está sentindo vibrar. Mesma coisa no outro joelho, tá? Ou no maléolo, também aqui, a mesma coisa aqui. E também nos membros superiores. Isso aqui é a sensibilidade profunda do paciente, tá bem? Agora, a parte de equilíbrio e marcha. A marcha é simples, não precisa, tem várias manobras, várias maneiras de vocês pesquisarem a marcha. Mas a mais prática no consultório é isso que nós vamos fazer agora. Você pede para o paciente caminhar até ali na parede do consultório e volta, normal. Volta agora, peraí, volta com o pé um na frente do outro, assim. Isso, tá bom. Agora você vai de costas, andando de costas, de marcha ré, aí tá bom, beleza. Pode vir. E por último, vocês vão ver aí o equilíbrio do paciente. O equilíbrio você pede para ele ficar com os pés juntos, bem juntinhos, e segura o paciente, porque tem pessoas que podem cair se não dá tempo de segurar. Então pede para fechar os olhos, fecha os olhos, e aí você vê se ele tem lateropulsão, se ele tem retropulsão, você vê se ele tem distúrbio do equilíbrio. Beleza. Basicamente é isso aí. Viu? Não tem mistério nenhum. Tá bom? E nós vamos conversando, e vocês vão fazendo perguntas para a gente vai ter o máximo prazer em atender vocês